Abra a sua Bíblia comigo no Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Palavras do Senhor. Eu vou só pedir, Jaque, faz favor para mim, deixa mudo todos os outros canais da mesa. Está pegando algum microfone aqui que está ligado. Meus irmãos, atualmente, às terças-feiras, nós temos desenvolvido uma série de pregações com o tema Um Salmo para. O nosso propósito é ver como alguns salmos se relacionam com situações específicas da nossa vida. Até aqui já foram 7 mensagens em que nós trabalhamos os seguintes temas: um salmo para quando for perseguido, um salmo para perseverar nos caminhos do Senhor, um salmo para quando Deus parecer não responder às nossas orações, um salmo para quando estiver doente, um salmo para quando precisar esperar, um salmo para quando ficar velho, e na última terça-feira nós meditamos sobre o tema Um salmo para confiar mais em Deus. Hoje nós vamos finalizar nossa série. É a última pregação dessa série, Um Salmo para. Obrigado, bondade de vocês, viu? E hoje, meus irmãos, com base no Salmo de número 91, o tema da nossa mensagem é Um Salmo para se sentir seguro no Senhor. Amém? Um salmo para se sentir seguro no Senhor. Esse Salmo 91, sem dúvida alguma, ele é um dos salmos mais conhecidos e certamente o salmo favorito de muitas pessoas. Inclusive, ele é usado em muitas casas ou em outros ambientes como um amuleto de proteção. De modo geral, meus irmãos, você sabe bem, o brasileiro ele costuma ser muito supersticioso, não é verdade? E muita gente usa determinados itens como amuletos de proteção ou para atrair boa sorte. E um desses itens é justamente a Bíblia aberta no meio da sala, no Salmo de número 91. Muitos acreditam que fazendo assim, a casa vai estar protegida de espíritos malignos, dentre outros males que poderiam atingir a família dessas pessoas. Obviamente, se você faz isso, eu não quero te ofender, mas eu preciso dizer que isso é uma grande bobagem. Afinal de contas, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz,
e ela transforma a nossa vida, ela gera resultados na nossa vida quando ela é lida e aplicada no nosso dia a dia, e não quando ela fica aberta no meio da sala. Isso é crendice, meus irmãos, isso é superstição, e Deus certamente não se agrada desse tipo de coisa. Contudo, quando nós lemos o Salmo 91, nós acabamos de fazer isso, é compreensível do porquê que as pessoas o usam como um tipo de amuleto de proteção. Afinal de contas, se nós aplicarmos tudo o que ele fala à nossa vida, nos tornaremos simplesmente invencíveis e inatingíveis contra qualquer tipo de mal existente no mundo. Esse salmo ele pode ser dividido em pelo menos 3 partes. A primeira parte, dos versículos 1 e 2, nós encontramos uma declaração a Deus daquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Quem faz isso, segundo o Salmo, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Inicialmente eu preciso dizer para você que nós não sabemos ao certo quem é aquele que diz essas coisas, porque o Salmo 91 ele é um salmo anônimo. Apesar de alguns dizerem que ele foi escrito por Moisés, assim como o Salmo 90, o fato é que nós não temos nenhuma base, nenhuma informação para poder bater o martelo e dizer com certeza quem é que foi o seu autor. Quando nós olhamos para o texto, para o primeiro versículo, a palavra traduzida como habitar, ela tem um sentido de permanecer, estar em um determinado lugar de forma contínua. A palavra esconderijo no hebraico, ela traz a ideia de um abrigo, ela traz a ideia de um lugar secreto para nos escondermos. O salmista diz que esse esconderijo ele tem um dono, ele pertence ao Altíssimo. Essa palavra Altíssimo é a palavra hebraica El Elyon. Talvez você já tenha ouvido ela, tem algumas canções inclusive em que essa palavra ela é citada. El Elyon, que é traduzida como Altíssimo, possui o sentido de alguém superior, possui o sentido de alguém grandemente elevado, de alguém que é exaltado sobre todas as coisas. Descansar, meus irmãos, à sombra do Onipotente é descansar debaixo do cuidado do El Shaddai. Já ouviu essa palavra, El Shaddai? Ela aparece aqui no nosso texto. E ela é traduzida como onipotente. O El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. Segundo o salmista, quem faz isso, diz a Yahvé, diz ao Senhor, ao Deus da aliança, àquele que se revelou a Moisés dizendo: Eu sou o que sou, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Em outras palavras, Tu és o meu lugar de descanso, Tu és o meu lugar de proteção, é o meu Elohim, é o meu Deus em quem eu coloco a minha confiança. Amém? É isso que é dito na primeira parte, versos 1 e 2. A segunda parte do Salmo vai dos versículos 3 a 13. Basicamente, irmãos, nós encontramos nesses versículos declarações feitas pelo salmista do que Deus fará com aqueles que habitam no seu esconderijo, descansam à sua sombra e declaram que Ele é seu refúgio, fortaleza e alguém totalmente confiável. Resumidamente, esses versículos dizem que Deus nos livrará do laço do passarinheiro, ou seja, Deus nos livrará de toda armadilha, Deus nos livrará de caçadores, daqueles que nos perseguem na nossa vida. Diz que Deus nos livrará da peste perniciosa. Essa expressão peste perniciosa traz a ideia de uma pandemia devastadora,
como a que nós vivemos há alguns anos atrás com o Covid-19. O texto ainda diz que Deus nos cobrirá com as suas asas e nós estaremos seguros e teremos proteção e escudo contra todo tipo de males. Diz que nós não teremos medo do terror da noite, das doenças que eventualmente possam surgir, nem da morte repentina. Diz que nós não seremos atingidos por aquilo que tem derrubado as pessoas ao nosso redor. Por mais que caiam 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, segundo o texto, nós não seremos atingidos. O texto ainda fala que nós contemplaremos, nós veremos os ímpios serem castigados pelo Senhor por conta da sua iniquidade. Fala que nenhum mal vai nos suceder e nenhuma doença vai chegar à nossa tenda, à nossa casa, ao nosso lugar de habitação. Diz que Deus dará ordem a seus anjos para que nos guardem em nossos caminhos, para que não haja nenhum tropeço na nossa vida. O salmo continua, e o salmista diz, meus irmãos, que nós pisaremos animais selvagens, como o leão e como a cobra, e eles serão esmagados por nós. Tudo isso é dito pelo salmista do verso 3 até o verso 13. E é interessante a gente parar para pensar, porque tudo o que ele diz que o Senhor faria é uma expressão exata daquilo que ele é, conforme nos é descrito no versículo 1 e 2. Como diz uma música da banda Os Arrais, o que Cristo oferece, ele é. Da mesma forma, o texto nos dá base para dizer que o que o Altíssimo oferece para nós, ele é. Faz parte do caráter de Deus. Se o Senhor é o refúgio e fortaleza daquele que se esconde e daquele que habita nele, então essa pessoa, segundo os versículos 3 a 13, é invencível e inatingível diante de todos os tipos de males desse mundo. A terceira e última parte, meus irmãos, do Salmo, vai dos versículos 14 a 16. E é interessante a gente perceber que nesse momento já não é o salmista, é o próprio Deus que está falando. E aquilo que Deus fala, meus irmãos, em linhas gerais, valida ou confirma tudo aquilo que já tinha sido dito pelo salmista. Aqui nós temos promessas diretas, promessas em primeira pessoa, direcionadas para aquele que se apega a Deus com amor e para aquele que conhece o seu nome. E esse tipo de conhecimento no hebraico é um conhecimento que só é possível por alguém que anda, só é possível por alguém que caminha, por alguém que vive com Deus. Para esse, Deus promete que o livraria, Deus promete que o protegeria, que responderia quando fosse invocado, que estaria com ele na angústia, que o livraria, que o glorificaria, que o saciaria com uma vida longa e, por fim, que lhe mostraria a sua salvação. Mais uma vez, irmãos, tudo o que Deus promete aqui, na prática, o torna aquilo que o salmista declara no verso 2. Que ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é um Deus pessoal e ele é um Deus totalmente confiável. Diante de tudo isso que nós consideramos, é compreensível, pelo menos na minha opinião, que muita gente abrace esse salmo como uma promessa consoladora, como uma promessa confortadora, fortalecedora do cuidado que Deus tem pela nossa vida. Amém? Então, pela exposição que eu fiz, dá para a gente entender porque que muita gente abre o Salmo 91 no meio da casa e confia que a Bíblia aberta vai proteger a todos. Só há um problema, meus irmãos. E esse problema é algo que sempre gerou uma crise grande no meu coração quando eu lia esse Salmo 91. Será que esse Salmo 91 ele está falando de nós?
Será, meus irmãos, que ele está falando sobre mim, sobre você? Será que num primeiro momento aquilo que o Salmo diz são promessas para a minha vida? Talvez você vai ficar escandalizado com o que eu vou dizer agora para você, mas a resposta é não, meus irmãos. Esse Salmo, ele não está falando sobre nós. E sabe por quê que nós não somos no Salmo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente? Sabe por quê que nós não somos essa pessoa? Porque essa pessoa, ela é invencível e inatingível diante de todos os males desse mundo. Você é invencível? Você é inatingível? Nós não somos, meus irmãos. Por mais que nós sejamos crentes em Jesus, por mais que nós busquemos viver a nossa vida de forma piedosa, por mais que nós andemos com o propósito de nos refugiar em Deus como a nossa fortaleza, como o nosso refúgio, nós não somos invencíveis. E nós não somos inatingíveis. À luz do Salmo, meus irmãos, isso é muito claro. Querem ver? Muitas vezes nós caímos em armadilhas que armam para nós. É ou não é verdade? Muitas vezes aqueles que nos perseguem atingem o seu objetivo e acabam nos prejudicando. Meus irmãos, nós vivemos a pandemia do Covid-19, onde muitos crentes ficaram doentes e tantos outros perderam a sua vida com essa peste perniciosa. Nós vivemos num mundo mau, num mundo caído, meus irmãos, com pessoas más, com pessoas pecadoras, e muitas vezes, infelizmente, nós somos atingidos pela maldade delas. Ou seja, se eu dizer para você que você está seguro o tempo todo, isso não é verdade, porque uma pessoa dessa pode atentar e cometer algum mal contra você. Quantos crentes já não foram assaltados? Quantos crentes já não foram sequestrados, abusados, assassinados? Queridos irmãos, muitos hoje em dia têm vivido com um sentimento de medo constante no coração, diante de tudo aquilo que nós temos visto no mundo, diante de tudo aquilo que nós temos vivido. Hoje em dia o texto fala da flecha que voa. Em 2024 ninguém vai ser atingido por uma flecha aí andando na rua, meus irmãos. Mas existe bala perdida no nosso mundo, não existe? A gente pode trazer isso para o nosso tempo, contextualizar, especialmente no Rio de Janeiro, onde isso é muito comum, a chance de você ser baleado por uma bala que é atirada, meus irmãos. Isso pode acontecer comigo e com você. Nós ficamos doentes. Tem alguém aqui que não fica doente? Tem alguém aqui que não fica doente, meus irmãos? Todos ficamos. Nós podemos ainda ter uma morte súbita a qualquer momento, uma morte inesperada. Nós podemos ser atingidos pelo mal. Nós podemos tropeçar no nosso caminho e nos desviarmos dele. Meus irmãos, se nós pisarmos num leão, nós seremos devorados. Se nós pisarmos numa serpente, ela vai nos morder. Deus, pela sua soberana vontade, nem sempre nos livra, nem sempre nos protege do mal. Deus nem sempre responde a nossa oração conforme nós pedimos. Nem sempre o Senhor nos dá vida longa. Vide quantos crentes morrem ainda criança, adolescente ou jovens. Quando a gente compara o Salmo 91 com a nossa vida, primordialmente, meus irmãos, ele não pode estar falando de nós. Porque aquilo que ele fala não condiz com a nossa realidade. E aí, nós entramos num paradoxo que eu sempre entrei durante toda a minha vida quando eu li esse salmo. Ou nós não habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos na sombra do Onipotente, ou Deus é mentiroso. Já parou para pensar? É uma das duas coisas se a gente crê que esse salmo está falando sobre a nossa vida. Como é que nós resolvemos isso então? Nós resolvemos isso sendo honestos e entendendo que esse salmo não é sobre nós. Nós não somos aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa
à sombra do Onipotente. Mas se nós não somos, meus irmãos, eu imagino que você tem uma pergunta para fazer. Pastor, quem é? Se eu não sou, quem é, pastor? Por incrível que pareça, meus irmãos, sabe quem é que nos ajuda a responder essa pergunta na Bíblia? Satanás. Essa eu peguei vocês desprevenidos, né? Satanás, meus irmãos. Eu aprendi no seminário que toda verdade é verdade de Deus, ainda que seja dita pelo diabo. Em Mateus capítulo 4, nós encontramos aquele conhecido texto em que Jesus é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Na segunda tentação registrada, meus irmãos, o diabo leva Jesus até o pináculo do templo, estão lembrados disso? E diz para ele assim: se você é realmente o Filho de Deus, se joga daqui de cima. E aí ele vai dizer o motivo. Se joga porque há uma promessa àquele que é o Filho de Deus. A promessa é a seguinte: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Da onde o diabo está tirando essa promessa, meus irmãos? Salmo 91, versículos 11 e 12. Ou seja, o personagem principal do Salmo 91, que recebe todas as promessas de Deus, aquele que é o invencível, aquele que é o inatingível, é quem? É o Filho de Deus, é Jesus Cristo, meus irmãos. Quando a gente avança na Bíblia, a gente relaciona diversas coisas que são ditas a Jesus. Por exemplo, na Bíblia, leão e cobra são figuras associadas a Satanás. E ao próprio Cristo, meus irmãos, quem pisa na cabeça da serpente e quem derrota o diabo que ruge e anda ao nosso redor, procurando nos devorar de uma vez por todas. No versículo 13 do Salmo 91, quem pisa o leão e a serpente não sou eu e nem você, é o Senhor Jesus. A gente vê, meus irmãos, pela teologia bíblica, por toda a Escritura, que o único que é capaz de habitar o esconderijo do Altíssimo é aquele que desde a eternidade esteve nesse esconderijo. E ele só saiu de lá, meus irmãos, quando ele decidiu descer da sua glória, se esvaziar da sua glória, se tornar um ser humano como eu e como você. A Bíblia ainda nos mostra em outros textos que anjos estavam à disposição do Senhor Jesus para guardá-lo e protegê-lo na hora que o Senhor pedisse. Por exemplo, quando o Senhor vai ser preso no Getsêmani e os soldados chegam, Pedro ele desembanha a sua espada e ele corta a orelha de quem mesmo? Como é que era o nome do cara? Malco. Isso, Paulo. Corta a orelha do Malco. Nesse momento, Jesus volta para ele e diz assim: coloca a espada de volta ao seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. E aí ele diz assim: ou você acha que não posso pedir ao meu Pai, e ele me mandaria nesse momento 12 legiões de anjos? Você sabe quantos anjos são 12 legiões? Aproximadamente 60 mil anjos. 60 mil anjos. O fato, meus irmãos, é que Jesus, o invencível, o inatingível do Salmo 91, em um momento da história, obedecendo ao Pai e por decisão própria, ele decide se esvaziar dessa condição. Ele decide deixar por um momento de ser invencível, deixar por um momento de ser inatingível. Por amor a mim e por amor a você, Jesus se tornou um ser humano. E ao tornar-se ser humano, ele se deixou ser vencido. Ele se deixou ser atingido pelos males que atingem a humanidade. E se deixou ser atingido, meus irmãos, pelo maior mal da história, que foi a cruz do Calvário. Quando a ira de Deus foi derramada sobre seu único filho
por causa dos nossos pecados. Por nos amar, meus irmãos, Jesus deixou o esconderijo do Altíssimo. Jesus deixou o seu descanso à sombra do Onipotente. Por nos amar, meus irmãos, no Getsêmani, ele invocou ao Pai para que ele não bebesse o cálice da sua ira, mas Deus não o respondeu. Deus o confortou, mas Deus não o atendeu. Na cruz, meus irmãos, o que era invencível e inatingível, ele se sentiu completamente sozinho. E por um momento completamente abandonado pelo próprio Pai, que era um com ele. E ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, meus irmãos, aquele que é eterno conheceu o fim. Aquele que é imortal conheceu a morte. Deus não mostrou a sua salvação a Jesus na cruz. Ele sofreu até o fim e ele morreu por intermédio dela. Se a gente parar para pensar, o invencível se deixou vencer por amor, para que um dia nós vencêssemos também. Amém? O invencível se deixou vencer por amor, para que um dia nós pudéssemos vencer também. Meu irmão, minha irmã, por causa de Jesus e por causa daquilo que Ele fez, só por causa dele, um dia eu e você, nós também habitaremos o esconderijo do Altíssimo. Nós também descansaremos à sombra do Onipotente por toda a eternidade. Mesmo o Salmo 91 não falando especificamente sobre nós podemos nos sentir seguros no Senhor pelo fato dele falar sobre Jesus. Porque apesar de sermos atingidos nessa vida por muitos dos males que são citados naquele salmo, o nosso Salvador não é. O nosso Salvador não é. Porque como nós sabemos e comemoramos há uns dias atrás, a morte não pôde detê-lo, meus irmãos. Ele ressuscitou e ele voltou ao céu. Ele voltou ao esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente. Ele está sentado à direita, à destra de Deus o Pai, onde Ele reina e governa soberano sobre tudo, conduzindo a história do universo, a história das nossas vidas, até a consumação do século, até o dia em que Ele vai voltar para nos buscar. Esse Jesus, meus irmãos, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso protetor e Ele é o nosso intercessor. E a Bíblia fala para nós que nós estamos continuamente nas mãos dEle. E nas mãos dEle, meus irmãos, ninguém pode tocar em nós, ninguém pode nos tirar de lá. Em João capítulo 10, versículos 27 a 30, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Meu irmão, minha irmã, nós estamos nas mãos do invencível. Nós estamos nas mãos do inatingível. Aconteça o que acontecer, mesmo que a doença chegue, mesmo que o mal nos alcança, mesmo que a gente tropece, mesmo que Deus não nos dê o livramento ou não responda a nossa oração, ou mesmo que a nossa vida seja abreviada, ainda assim nós podemos nos sentir seguros. E nós podemos nos sentir seguros porque o nosso tesouro mais precioso, o tesouro que o ladrão não rouba, o tesouro que a traça não corrói, está guardado por Cristo, meus irmãos. Aquilo de mais precioso para nós, que é justamente o esconderijo do Altíssimo e o descanso à sombra do Onipotente, está guardado para mim e para você por Cristo. Aquele que é invencível, aquele que é inatingível.
nesse mundo, nessa vida, nós não somos invencíveis e inatingíveis. Mas um dia, meus irmãos, um dia nós seremos. Um dia nós seremos. E enquanto esse dia não chega, que diariamente nós possamos fazer ao nosso Deus a declaração que o salmista faz no versículo 2: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vamos repetir junto? Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Deus, por sua graça e misericórdia, pode, meus irmãos, mediante a sua vontade, nos abençoar com o cumprimento das promessas que a gente encontra no Salmo 91. Mas pode ser que Ele não faça isso. E quando isso acontecer, é aí que nós seremos chamados a exercitar a nossa fé e a confiarmos com todo o nosso coração no Deus que conduz a nossa vida e no Deus que a tem em sua mão até o dia final. Amém. Amém.